Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, no caso, o livro Nos Domínios da Mediunidade. Este aqui já é o nosso capítulo 9, o que vamos ver hoje, mas você pode ter todos os programas anteriores, porque todos eles já estão disponíveis neste endereço eletrônico que você estará vendo aqui embaixo. Ali você tem a introdução, que é uma mensagem importante do Espírito Emmanuel, e tem os outros 8 capítulos anteriores. Você pode assisti-los, pode encaminhar para os seus amigos, pode aproveitar e rever, porque tem muita informação e que às vezes nossa mente precisa de um tempo para assimilar tudo. E depois, é como quando o aluno tira férias no meio do ano, quando ele volta, depois de ter descansado 30 dias, ele volta com as coisas mais vivas na cabeça. É a mesma coisa, você lê um capítulo, passa um tempo, você volta a ele, você redescobre coisas que você não tinha visto. Por isso é que todos os livros de André Luiz, que nós já lemos, este aqui é o 8º livro, todos eles estão disponibilizados no canal do Espírito da Letra no YouTube. E assim você pode voltar a ele e ouvi-lo novamente, estudá-lo e retirar ainda mais conteúdo, porque é assim que a gente melhora. Se nós não estivermos com a atenção comprometida na realidade da nossa melhora, nós não melhoraremos, a gente apenas vai ter um monte de informações que não ficarão bem guardadas, elas se perderão. Existe uma pesquisa que diz que se você aprende uma coisa e nas próximas 6 horas não faz nada com o que você aprendeu, você perde 30%. Se nas próximas 24 horas você não colocar em prática nada daquilo que você aprendeu, você perde 60%. E se nos 6 meses seguintes você não utilizar aquilo que você pôde colocar na sua cabeça e não fizer nada com aquilo, você perde 90% daquilo que aprendeu. Perde tudo. Então não adianta fazer curso, não adianta fazer leituras que você não utilize, porque passados os dias, passadas as horas, boa parte do conteúdo você perdeu. É comum você estar lendo um livro e depois de um tempo, alguém pergunta para você, o que você está lendo? E a pessoa fala assim, estou lendo um livro, como que ele se chama? É mais ou menos assim, e fala o título mais ou menos, e não está correto. É alguma coisa da mediunidade. Mas eu não guardei o título. Como não guardou o título? Você tem o livro todo dia, o título está na capa, o título está em cima das páginas, os domínios da mediunidade. Como que você não é capaz de guardar o título? Então, por quê? Porque não está atento. Por isso é que você pode pegar todas as obras de André Luiz e assistir de novo. Hoje, nós vamos no capítulo 9, muito interessante. Você já deve ter assistido aqueles filmes de terror, em que a criança fica possuída, e que ela fica com aquele olho vidrado, aquela coisa que Hollywood, o cinema, explora para pôr medo nas pessoas. O capítulo 9 tem o título Possessão. E você já viu muitos filmes com títulos parecidos com este. Só que eles exploram toda aquela coisa de terrorismo para dar audiência. Porque o povo vai no cinema para se distrair, já notou? Entra na fila, gasta uma nota preta para passar medo. E para ser enganado, né? Porque fazem daquilo uma coisa que é mais terrorífica. Mas a gente vai ver hoje o sentido dessa expressão na doutrina espírita. Então, pega o seu livro e comece a acompanhar com um lápis, uma caneta, para você ir anotando as palavras difíceis ou fazendo alguma referência naquilo que você precisa lembrar. É um tipo de um resuminho que você coloca em cima. Eu, quando leio as obras de André Luiz, as primeiras que eu lia, eu ia escrevendo o assunto que estava em cada capítulo. Depois terminava o livro, eu fazia um índice,
um roteiro lá numa folha à parte e eu colocava capítulo 1 fala sobre tal, 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 capítulo 2 tal, 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 o capítulo 3, e isso ficava muito fácil de eu arquivar as ideias e os assuntos de cada capítulo. Faça isso e você vai ver como vai ser mais fácil gravar. Capítulo 9, vamos a ele? Possessão. Acompanhe o texto. Um cavaleiro doente, na pequena fila de 4 pessoas que haviam comparecido em busca de socorro, ele parecia incomodado, parecia aflito. Articulava palavras que eu não conseguia registrar com clareza. Falava umas coisas estranhas. Blá, blá, blá. Quando então o irmão Clementino, consultado pelo nosso instrutor Aulus, cortesmente lhe disse: sim, já que o esforço se destina a estudos, permitiremos a manifestação. Foi o que o Clementino falou para o instrutor. Aí o André percebe que o nosso orientador Aulus solicitava alguma demonstração importante para elucidar a questão da mediunidade. Então, nós, convidados pelo instrutor, nos aproximamos do moço enfermo que estava ali fazendo-se assistir por uma senhora de cabelos grisalhos, que era sua própria mãezinha. Atendendo às recomendações do supervisor, veja só, hein? Para um pouquinho agora, vamos relembrar. Uma reunião mediúnica está sempre mantida por espíritos sérios, quando a reunião é séria. Portanto, estes estavam isolados em um ambiente pelas faixas vibratórias. E uma vez que havia agora autorização do dirigente do trabalho, o que acontece? Como André Luiz nos conta. Seguindo as recomendações do supervisor, os guardas espirituais permitiram a passagem de uma entidade, de um espírito evidentemente aloucado, que se apresentou de chofre, assim, de repente. As linhas de contenção vibratória. E entrou gritando, ou seja, havia uma linha de energia pela qual ele não podia passar. Porém, agora, com a autorização, os guardas permitiram que ele entrasse, ele já entrou frenético, já entrou chutando todo mundo e dirigindo-se ao rapaz que estava sentado ali e começou a gritar: Pedro! Pedro! Ele, esse espírito, diz o texto, parecia ter a visão centralizada no doente, porque nada mais ele percebia além do próprio Pedro. Aproximando-se, chegando mais perto do irmão encarnado, o que aconteceu? Este, de súbito, desfecha um grito agudo e cai desamparado. Parece que ele levou um choque, entrou num estado alterado de consciência e perdeu o equilíbrio. A velha mãe mal teve tempo de diminuir o impacto da queda espetacular. De imediato, sob o comando de Clementino, Raul Silva, que era o dirigente físico encarnado, determinou que o rapaz que estava no ambiente coletivo, esperando o atendimento, fosse transferido para um leito, para uma cama, de um quarto próximo, isolando-o da assembleia, porque naturalmente, o que acontece? Você vai em um ambiente, tem pessoas assistindo, e ali entra alguém, começa a ter um ataque, todo mundo se desconcentra, todo mundo fica preocupado. Porém, neste caso, como se tratava de uma reunião comandada por um experiente dirigente, ele sabia que aquilo era fruto do tratamento espiritual que o rapaz precisava. E ao invés de ficar desesperado, com calma, mandou levá-lo para um quarto isolado, para que as pessoas que estivessem ali não ficassem conectadas com o evento em si. Porque algumas têm medo, algumas não sabem o que fazer, algumas ficam preocupadas. Então, para evitar tudo isso, se isola o problema
e ele vai ser tratado como o mundo espiritual recomenda. Por isso que Raul Silva, com muito equilíbrio, muita ponderação, muita calma, toma essa atitude própria daquilo que costuma acontecer em alguns casos. Então, a partir daí que ele foi isolado, Raul Silva determina que Dona Celina, aquela médium mais experiente, aquela que saía do corpo, que já tinha estado atendendo José Maria, aquele espírito do senhor de engenho, Dona Celina foi incumbida de ajudar no trabalho de assistência ao Pedro. Junto dela, nós, espíritos, acompanhamos o enfermo com carinhoso interesse. As variadas tarefas do recinto prosseguiam sem quebra de ritmo, enquanto nós nos isolávamos no aposento para a cooperação que o caso do Pedro exigia. Pedro e o obsessor que o jugulava, que o pegava pelo pescoço, a jugular, não é? Como que dominando. Agora, os dois pareciam fundidos um no outro. Eram dois contendores, dois lutadores, dois inimigos engalfinhados em uma luta feroz. Olhando o companheiro encarnado mais detidamente, André foi médico, não é? Ele havia vivido na medicina, na vida física. Olhando o rapaz, o Pedro, concluí que o ataque epilético, com toda a sua sintomatologia clássica, estava claramente reconhecível no estado do rapaz. O doente trazia agora a face transfigurada por indefinível palidez. Os músculos jaziam tetanizados. Tetanizados aqui quer dizer contraídos, endurecidos, rígidos. Você já deve ter ouvido falar que a pessoa que tem um ataque epilético precisa tomar muito cuidado quando você fica cuidando da pessoa. Por quê? Porque algumas pessoas têm medo que a pessoa engasgue com a língua quando ela está no ataque. Então alguns pensam em abrir a boca e puxar a língua para fora, de dentro da garganta. Porém, como os músculos, eles entram em um estado de contração, se você tiver com o dedo dentro da boca, a pessoa vai fechar o dedo e vai arrancar o seu dedo no dente. Porque ela não sabe o que está fazendo. Ela perde, tudo fica duro, tudo se enrijece. E a pessoa que estiver com o dedo dentro da boca, pode perder o dedo. Porque não tem como abrir. De tal rigidez que ficam os músculos. Então, veja só, os músculos do rapaz permaneciam contraídos. E a cabeça, exibindo os dentes fechados, mostrava-se dobrada para trás. Enquanto que os braços se assemelhavam a dois galhos de arvoredo, quando retorcidos pela tempestade. Dona Celina e a mãe afetuosa acomodaram o rapaz na cama e estavam dispondo-se à oração, quando essa rigidez do corpo se fez sucedida. Depois dessa rigidez inicial, ela começou a dar lugar a estranhas convulsões que se estenderam aos olhos, que se moviam em reviravoltas contínuas. É o estado do ataque, não é? Da convulsão. A palidez do rosto deu lugar à vermelhidão, que invadiu as faces congestionadas. A respiração tornara-se angustiada, ao mesmo tempo em que os esfíncteres, esses esfíncteres são os músculos que fecham as nossas saídas, tanto da urina quanto das fezes. O que aconteceu aí? Os esfíncteres que estavam tensos relaxaram e então o indivíduo urina ou defeca sem controle, convertendo o enfermo em um torturado vencido. Vejam só, esta situação é bastante comum quando nós observamos pessoas que têm ataques epiléticos.
inclusive perder controle da urina, das fezes, depois que o ataque diminui e ele se converte em um relaxamento. Em alguns casos, inclusive, a pessoa que não teve controle, que caiu, bate a cabeça, bate o braço, ela sangra. Há muitos que machucam constantemente pelas quedas. Então você imagina que quadro doloroso que está enfrentando. E no caso Pedro, teve este caso acontecido com a presença de um espírito. Vamos voltar ao texto para ver o que está acontecendo. Vamos lá? O insensível perseguidor, como que havia entrado no corpo da vítima, pronunciara duras palavras que somente nós, os espíritos, conseguimos distinguir, uma vez que todas as funções sensoriais de Pedro se mostravam em deplorável inibição. O espírito não conseguia fazer com que a boca de Pedro repetisse as palavras que ele estava dizendo. Ele estava em deplorável inibição, ele não tinha controle, mas o espírito que estava gritando os impropérios, esses impropérios eram ouvidos pelos espíritos que estavam no ambiente. Dona Celina, afagando o doente, pressentia a gravidade do mal e registrava a presença do visitante infeliz. Você vai ver o projeto imagem com a imagem desta cena. Ela é muito interessante porque ajuda a gente a perceber como esse mecanismo se dá. Dona Celina é essa mulher de vermelho. Ela está em oração, ao lado dela está a mãezinha do rapaz, Pedro está na cama e o obsessor que o agride está bem ali, gritando, fazendo com que todas as vibrações de ódio possam ser transferidas. Você pode perceber que ao redor da mente do obsessor, esse que está de olho arregalado, você vê uma nuvem escura, e essa mesma nuvem escura está em volta da cabeça do Pedro, que está deitado. Pode ver, essa energia pegajosa, densa, ela se mantém de um para o outro, porque eles naturalmente estão comprometidos. Por isso que o texto está explicando isso. A Dona Celina, você está vendo, ela procura, pressentindo a gravidade do mal, procura ajudar o doente. E ela percebe, porque ela tem capacidade perceptiva, ela percebe o visitante infeliz. Porém, ela se mantém em estado de domínio de si mesma, para que ela possa, valorosa, estar em condições de ajudar o espírito. André continua dizendo, eu percebi como ela tinha cuidado para não se apassivar, ou seja, não permitir que a entidade se manifestasse por ela. Porque ela não estava ali para isto, ela estava ali para ajudar o doente. Uma vez que ela, com isso, mantendo-se consciente, ela por si própria seguia todos os trâmites do socorro necessário. Ela fez o quê? De maneira bondosa, tentou conversar com o algoz, tentou falar algumas coisas, ela estava vendo o espírito. Tentou dizer a ele, meu irmão, não faça isso, você é um filho de Deus, tenha compaixão. Só que o espírito não estava nem um pouco interessado em ouvi-la. O desventurado, como diz André Luiz, continuava gritando para os nossos ouvidos, sem acolher os apelos de Dona Celina. E ele gritava, eu me vingarei, farei justiça com as minhas próprias mãos, bradava colérico. Repreensões, xingamentos, injúrias eram proferidos e ficavam na sombra, porque não conseguiam exteriorizar-se através das cordas vocais da vítima, que se contorcia. Esse espírito e o outro estavam plenamente ligados. Eles haviam se conectado. O córtex cerebral apresentava-se envolvido de escura massa fluídica, no caso do Pedro, o encarnado. Nós percebíamos que o moço não tinha qualquer domínio sobre si mesmo.
E então, fazendo um carinho na sua cabeça, na cabeça do enfermo, ali suarento, todo cheio de angústias, Aulus, o nosso instrutor, informou compadecido: este aqui é um caso de possessão completa ou de epilepsia essencial, disse o Aulus. Possessão completa ou epilepsia essencial. Aí o Hilário, que tinha ouvido isso, perguntou: nosso amigo está inconsciente? Ele não está entendendo nada do que está acontecendo? E o instrutor responde: sim. Considerado como um enfermo terrestre que está num corpo, ele está no momento, nesta hora, nesse instante, sem recursos de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex cerebral sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. Os centros motores, os centros que comandam os movimentos estão desorganizados. Todo o cérebro de Pedro, o cerebelo, no caso, está empastado, está coberto de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que ele é protagonista. Ele não vai se lembrar de nada. Ele encarnado. Aí o Aulus complementa: esta condição, porém, acontece no âmbito da forma da matéria densa, porque o Pedro, em espírito, está arquivando todas as particularidades dessa situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das suas próprias experiências. Aí André Luiz disse: eu olhei sensibilizado a esse quadro triste e perguntei como objetivo de estudo: Aulus, uma vez que nos achamos diante de um encarnado e um desencarnado, jungidos, grudados um ao outro, apesar da dolorosa condição de sofrimento em que eles se encontram, será lícito considerar esse fato que está sob o nosso exame como sendo um transe mediúnico? Um transe. O que é o transe mediúnico? É um momento em que, como nós vimos, um espírito se aproxima do médium. Nós vimos isso dos capítulos anteriores, lembram-se? Do primeiro atendimento que nós temos já relatado aqui, uma das médiuns cede o seu corpo temporariamente a um espírito que está precisando falar. Nós vimos os detalhes dos slides do projeto Imagem. Ele então se debruça sobre a médium como se ele estivesse entrando numa janela, como se ele fosse falar com alguém do lado de fora. E estas cenas são interessantes. É uma médium consciente. Nós vimos nos primeiros capítulos. E você vai ver o slide também para se recordar. Então, o transe mediúnico é o quê? É o intercâmbio, é a aproximação da entidade usando o corpo do médium. E aqui é importante que você entenda que o André Luiz está querendo saber. Nós vimos a médium que recebeu aquele espírito cedendo o seu corpo. Agora nós estamos vendo um doente, uma pessoa com problemas físicos, com outro espírito grudado nele. Isso também é um transe mediúnico? Poderíamos catalogar essa situação que estamos vendo com o Pedro como se o Pedro estivesse dando passividade a um espírito? Olha que pergunta interessante, para nós também. Vamos ver o que o Aulus responde? Vamos lá. Apesar de estar ativo na tarefa de assistência, o instrutor Aulus me respondeu: sim, André, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrena. Entretanto, somos constrangidos, somos forçados a identificar esse ataque
como sendo um transe mediúnico de baixo teor. Um transe mediúnico grosseiro. Porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas. Por isso que é de baixo teor. São duas mentes em desequilíbrio, que se prendem às teias do ódio recíproco. E olhando então para esse par de infelizes em contorções, ele continuou dizendo: nessa aflitiva situação, Pedro se achava nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação, que para ele é uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Agora, no presente, Pedro melhorou. Como acontece em muitos processos semelhantes, os reencontros dos dois, agora, são mais espaçados, dando oportunidade, dando motivação ao fenômeno que estamos observando. Por quê? Porque o rapaz ainda traz no seu corpo perispiritual provisoriamente lesado em centros importantes. O perispírito de Pedro ainda não está perfeito, não está em equilíbrio total. Por isso que a entidade que o persegue encontra maneiras de atuar sobre a área cerebral. Então, você está vendo que o espírito está orientando tratar-se aquele transe de um transe mediúnico de teor inferior. Por quê? Porque os dois, o espírito e o médium, no caso Pedro, eles têm motivos de se odiar e este transe está impregnado destes sentimentos ruins. Não é um momento de elevação, não é um médium que cede o seu corpo temporariamente por amor à entidade, não é alguém que tem controle de si mesmo, que sabe o que vai acontecer, não é alguém que está num ambiente adequado para receber a proteção de equipes espirituais que tomam conta daquele transe. Não. A pessoa que sofre um ataque epilético sofre em qualquer lugar. Como no caso do Pedro, que recebeu a autorização de a entidade penetrar na casa espírita, ele estava protegido. Como era necessário, porém, elucidar o Hilário e o André Luiz, é que o Aulus pediu: deixa o espírito passar para a gente mostrar para eles o que acontece. E, obviamente, ajudar tanto o Pedro quanto a entidade. Então, nós observamos que também estes são processos mediúnicos. E é muito importante que essas pessoas que tenham problemas deste tipo, no caso diagnosticados como epilepsia, que procurem ajuda na casa espírita, que possam ir tomar passe, que possam receber ensinamentos, que possam compreender que este choque energético que acontece e descontrola o funcionamento dos centros motores, ele pode ser trabalhado com amor por entidades amigas. E eles querem que nós entendamos que é o resultado de um período em vidas passadas de desacertos, de desatinos. Por isso que o trabalho magnético, do passe magnético, da oração, é muito importante para diminuir, além da medicação que os médicos responsáveis podem ajudar por equilíbrio da área cerebral, forneçam. Além disto, que é importante, há pessoas que precisam tomar determinados medicamentos por toda a sua vida, porque eles vão ajudar a manter o cérebro em equilíbrio. Agora, naturalmente, seria muito útil que essa pessoa pudesse frequentar alguma religiosidade que lhe desse informações, e no caso, a única que nós conhecemos a esse respeito é a doutrina espírita, para que também aquela entidade que possa estar produzindo esses choques, ela também possa exercer o perdão, exercer a sua própria renovação. Agora André Luiz está explicando. Nesse meio tempo, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com uma palavra falada que a Dona Celina estava tentando falar, ela, Dona Celina, com o nosso auxílio, o nosso orientador, ela fez uma oração, formulou uma vibrante prece. Não mais se dirigiu ao espírito obsessor, mas dirigiu-se a Deus, implorando
a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali estavam se digladiando inutilmente. Você vai ver de novo aquele slide, você vai ver o efeito da oração. As frases de Dona Celina, venerável amiga, libertavam jatos de força luminosa que lhe saltavam das mãos, que envolviam em sensações de alívio os participantes desse conflito, tanto o médium, o Pedro, que não é médium, mas era o de baixo teor de mediunidade, né, de transe, quanto a entidade. E o que acontece, não é? Nesse instante, recebendo ajuda divina, fornecendo energia para melhorar os dois, nós vimos que o perseguidor, como se ele tivesse aspirado alguma substância anestesiante, o espírito se desprendeu automaticamente da vítima. E aí você vê a situação. Olha o espírito agora sendo retirado por 2 trabalhadores. Agora parece que o Pedro está mais calmo. Ali estão Dona Celina, ali está sua mãezinha. E aqui à esquerda você vê Aulus, André Luiz e Hilário recebendo essas orientações, todos eles falando sobre o tema. E então, depois que se afastou a entidade, Pedro entrou num sono profundo e reparador. Guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à mãe do enfermo, que estava chorosa e assustada, nós voltamos à conversação cordial, como você está vendo. Aí na conversação, nós vemos a explicação do instrutor. Apesar da carga doentia, perguntou o nosso querido Hilário para o instrutor, essa carga doentia que suporta na atualidade, apesar dela, devemos aceitar o nosso Pedro? Devemos considerá-lo como se fosse médium? Ah, ele é médium? E então o Hilário respondeu, olha, Hilário, da forma passiva com que ele reflete, ele aceita a presença do espírito inimigo desencarnado, é normal, seria correto tê-lo nessa conta de médium. Porém, precisamos considerar que antes de ser um médium, no sentido comum do termo, Pedro é um espírito endividado que está se redimindo. Aí então pergunta, mas não se poderá pensar em Pedro desenvolver a mediunidade? Numa casa espírita, ele pode ir lá fazer curso para desenvolver o seu poder psíquico? Aulus sorriu e disse, olha, Hilário, desenvolver, no sentido melhor da palavra, quer dizer retirar do invólucro, desenvolver, tirar o invólucro, fazer progredir ou produzir. Uma vez compreendendo isso, é razoável que Pedro, antes de tudo, ele desenvolva recursos pessoais para ele mesmo se reajustar. Não se constrói em paredes sólidas em bases inseguras. Ele precisará, portanto, curar-se primeiro. Depois disso, depois que ele estiver equilibrado, então, deixou no ar Aulus na resposta. E Hilário, ouvindo o comentário, replica ao instrutor, se é assim, não será infrutífero a frequência dele a esta casa? Para que ele vem aqui então? Se ele precisa melhorar, se ele precisa primeiro se corrigir, se reequilibrar, para que ele vem aqui? Não é inútil? E aí o Aulus responde, de modo algum, Hilário. Nesta casa, ele recolherá forças para se refazer. Da mesma forma que a planta raquítica encontra estímulo para sua restauração no adubo que lhe oferecem.
dia a dia, ao contato de amigos orientados pelo Evangelho, ele, Pedro, e o seu espírito perseguidor, o desafeto, vão colocar dentro de si abençoados valores em matéria de compreensão e de serviço, modificando gradualmente o campo de elaboração das forças mentais. E então, vai vir, a partir daí, um aperfeiçoamento das duas individualidades, a fim de que a fonte mediúnica surja mais tarde, tão cristalina quanto desejamos. Pensamentos salutares e renovadores, assimilados pela dupla de sofredores em foco, expressam melhoria e recuperação para os dois. Porque na imantação recíproca em que se veem, as ideias de um reagem sobre o outro, determinando alterações radicais. Então, diante da nossa atitude, minha e do Hilário, meu amigo, diz André, não é? Que estávamos pensando, apreensivos no exame das questões complexas de que nos sentimos envolvidos ali, o assistente ponderou ainda. Olha, os aparelhos mediúnicos valiosos naturalmente não se improvisam. Como todas as edificações preciosas, eles pedem esforço, sacrifício, coragem e tempo. E sem amor e devotamento, não será possível a criação de grupos e instrumentos louváveis nas tarefas de intercâmbio. E olhando agora o doente adormecido, ali naquela cama, o encarnado, não é? Aulus continuou: nosso amigo está preso a significativo montante de débitos com o passado, e ninguém pode avançar livremente para o amanhã sem solver, sem pagar os compromissos de ontem. Por esse motivo, Pedro traz consigo aflitiva mediunidade de provação. É da lei que ninguém se emancipe, que ninguém vá para frente sem pagar o que deve. A rigor, por isso, deve ser encarado o Pedro como doente, requisitando carinho e tratamento. Em seguida, como se quisesse recolher dados informativos para completar a lição, Aulus tocou o cérebro de Pedro, auscultando a fronte demoradamente. Decorridos alguns instantes de silêncio, ele volta e nos informa: a luta vem de longe, muito longe. Não dispomos de tempo para aprofundarmos-nos no passado, mas, de imediato, podemos reconhecer o algoz, o espírito que atacou Pedro hoje, como vítima de ontem. Na última metade do século passado, Pedro era um médico que abusava da missão de curar. Uma análise mental mais específica o identificaria em numerosas aventuras menos dignas. O perseguidor que presentemente lhe domina as energias era o seu irmão consanguíneo, cuja esposa, nosso amigo Pedro, procurou seduzir. Para isso, para seduzir a moça, insinuou-se de formas diversas, além de prejudicar o irmão em todos os seus interesses econômicos e sociais, até incliná-lo à internação num hospício, onde ele ficou por muitos anos aparvalhado, desorientado e inútil à espera da morte. Desencarnando e encontrando-o na posse da mulher, o marido desvairou-se no ódio de que passou a nutrir-se. Martelou-lhes, atacou os dois a existência e ficou esperando além túmulo o Pedro, onde os três se reuniram em angustioso processo de regeneração. A sua esposa, a companheira, menos culpada, foi a primeira a voltar ao mundo, onde mais tarde
recebeu o médico delinquente nos braços maternais como seu próprio filho, purificando o amor de sua alma. O irmão atraiçoado de outro tempo, todavia, ainda não encontrou forças para se modificar e continua vampirizando Pedro, obstinado no ódio a que se rendeu impensadamente. E vendo a nossa expressão de assombro, Aulus acrescentou: penetramos forçosamente no inferno que criamos para os outros, a fim de experimentarmos por nossa vez o fogo com que afligimos o próximo. Ninguém ilude a justiça. As reparações podem ser transferidas no tempo, mas são sempre fatais. O ensinamento era simples, contudo, a terrível situação do enfermo fatigado e triste nos infundia justificável espanto. E Hilário, então, diante disso, considerou: se Pedro, no entanto, é ainda um médium torturado, que poderá fazer num agrupamento como este, nesta casa espírita? O instrutor sorriu e respondeu: o acaso, Hilário, não consta dos desígnios superiores. Não nos aproximamos uns dos outros sem razão. Por certo, nosso amigo possui aqui ligações afetivas do passado, com o dever de ajudá-lo. Se não pode, desse modo, ser um elemento valioso ao conjunto, como médium, de imediato, pode e precisa receber o concurso fraterno, imprescindível ao seu justo reerguimento. Mas aí André pergunta: ele vai se curar em tempo breve? E Hilário lhe diz: quem sabe? Quem sabe? E com o grave entono de quem pesa a substância das próprias palavras, Hilário disse, prosseguindo a conversa: isso dependerá muito dele e da vítima com quem se encontra endividado. A assimilação de princípios mentais renovadores determina mais altas visões da vida. Todos os dramas obscuros da obsessão decorrem da mente doente. Aplicando-se com devotamento as novas obrigações de que ele será investido, de que lhe será atribuído, caso persevere no campo da nossa consoladora doutrina, sem dúvida, ele abreviará o tempo de expiação a que se acha sujeito, de vez que, em se convertendo ao bem, modificará o tônus mental do adversário, que se verá arrastado à sua própria renovação pelos exemplos de compreensão e de renúncia, de humildade e de fé. Ainda assim, depois de se extinguirem os acessos de possessão, Pedro sofrerá os reflexos do desequilíbrio em que se envolveu, que se exprimirão nos fenômenos mais leves da epilepsia secundária, que por algum tempo vão surgir ante as simples recordações mais fortes da luta que ele vem atravessando até o integral reajuste do corpo perispiritual. E isso leva muito tempo? Perguntou Hilário. E Aulus, com significativa expressão, respondeu: quem vai poder penetrar na consciência alheia? Com o esforço da vontade, é possível apressar a solução de muitos enigmas e reduzir muitas dores. O assunto, porém, é de foro íntimo. Estejamos, entretanto, convencidos de que as sementes da luz jamais se perdem. Os médiuns que hoje se enlaçam a tremendas provas, se persistirem nas plantações de melhores destinos, vão se transformar em valiosos trabalhadores no futuro, que a todos aguarda em abençoadas reencarnações de engrandecimento e progresso. E então, termina Aulus dizendo: o problema é de aprender sem desanimar e de servir ao bem sem esmorecer. Puxa vida! Ufa, que capítulo, não? Você nunca tinha pensado nisso, não é? Que este processo de perder o equilíbrio, dos transes, das convulsões estavam ligados a processos de resgate. Mas isso é bastante consolador, sobretudo por permitir que aqueles que estão passando por isso entendam como vencer estes problemas. E é este o fim, o destino
que todos nós poderemos mudar com nossa participação através da compreensão e da entrega ao bem. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. Na próxima semana a gente vai para o sonambulismo torturado, capítulo 10º. Eu espero você até lá, com muito carinho e com alegria de ver você se inteirando destes fenômenos maravilhosos que resgatam nossos erros. Obrigado pela sua audiência e muita paz.